Mas, Virgínia, esse é um problema, eu acredito que esse seja um problema do mundo moderno. Isso. Você vê, mas não enxerga, você ouve, mas não escuta, ou você escuta, mas não ouve, não sei. Mas é uma coisa de você não utilizar os seus sentidos plenamente. Isso. E muitas vezes a gente acaba dançando, porque a gente acaba não aprofundando nas relações e deixando passar muita coisa que de repente podia ser melhor vivida. Não é? É, exatamente. Então vamos começar falando exatamente sobre isso, sobre o tema desse livro. Como que a gente deve falar para o filho ouvir. Porque uma coisa que acontece demais lá em casa é assim, com relação à bagunça, né? Menino, pelo amor de Deus, faz isso assim, assim, já vou, mãe, já vou, eu repito, já vou, mas nunca vai. Ou seja, eles têm um problema muito sério para ouvir, até mais que a gente. E nós temos problema para falar, esse que é o problema. Como é que a gente consegue um consenso? Então, é mais importante, Aurélia, a gente primeiro discriminar o que é ouvir e escutar, né? Então, o que é ouvir? Ouvir é a capacidade que o indivíduo tem, né, porque tem os aparelhos auditivos funcionando normalmente. É verdade. Mas escutar é escutar o sentimento que está por trás da fala. Eu falo que Deus foi tão generoso que Ele colocou primeiro o ouvido e depois a boca. Então, primeiro a gente precisa escutar. Então, se de repente, você estava citando aí o caso do seu filho, né? Ele está, os dos dois, eles estão lá desorganizados, fazendo uma bagunça. Você já tentou escutar o que a bagunça do seu filho quer dizer? Será que esta não é a única forma que ele tem de fazer com que você olhe para ele? Nossa, mas eu não sei não. Em casa eu olho para esses meninos o dia inteirinho. Isso, mas com que olhos? O problema é esse, eu Aurélia. olho com os olhos do coração. Eu olho com os olhos do coração, mas eu entendi o que você quis dizer. Mas é muito difícil lidar com isso, porque entender o motivo de uma pessoa viver num quarto bagunçado, entender o motivo de uma pessoa que sequer consegue puxar um edredom para arrumar a cama, é muito difícil. É muito difícil, mas aí eu te pergunto, desde quando você foi criando hábitos nas crianças? Porque é muito normal que, de repente, quando as crianças são pequenininhas, né, nós, pais, a gente acaba protegendo. Eu vejo mães, por exemplo, que carregam a mochila do filho de 3, 4, 5 anos, para que a criança seja poupada. Então, se essa criança, ela cresce sendo poupada dessas mínimas atitudes, não vai arrumar mesmo o quarto. Então, eu te pergunto, quer dizer, como é que nós estamos falando para que essa criança escute? Será que ela já entendeu que é importante a organização? E será que os pais entenderam que aquela desorganização externa nada mais é do que o reflexo de uma desorganização interna também? É verdade. É verdade, acaba que a culpa é do pai e da mãe sempre. Não tem jeito, não tem jeito. Nós vamos chamar um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar para falar o seguinte. Tudo bem, criei mal o meu filho. O que eu vou fazer Poupei agora? Demais. Agora eu acordei, abri os olhos e tá tudo virado. Como é que eu posso retomar essa educação e fazer o atalho? Assuntos para daqui a pouco. Até já. Estamos de volta e no primeiro bloco a gente conversou com o Dr. Ricardo Antônio e a gente falou sobre a importância de você fazer exames preventivos, a importância de você se cuidar. Então eu te alerto agora com relação aos exames de check-up, principalmente os exames de check-up para verificar as suas taxas metabólicas, né, para verificar a própria glicose no sangue. Então é lá que você deve ir. Para onde? Para o Núcleo Laboratório de Análises Clínicas. Ali você vai medir todas as suas taxas anualmente, pelo menos. Vai ver principalmente ali como é que a sua tireoide está funcionando. Nós, mulheres, normalmente temos muito problemas com a tireoide. Mas se você faz um exame de check-up direitinho, dá tudo certo e você deve ir no Núcleo, porque o Núcleo é especialista em exames e principalmente os exames de tireoide, porque o Dr. Cid esteve aqui falando do diabetes recentemente, você lembra? Ele é endocrinologista, o Dr. Sirion é endocrinologista também, e a Thaís, que é filha do Dr. Cid, é uma excelente patologista.
Então, o núcleo é o laboratório qualificado para receber você e te entregar um exame eficiente e rápido. Não se esqueça desse nome, hein? Núcleo, 13 laboratórios espalhados pela cidade, à espera de você. A gente fala agora com Virgínia Suassuna, ela é psicóloga, doutora, é uma mulher que tem um currículo extenso e está aqui falando para a gente sobre a arte de criar os filhos. A gente falou agora há pouco, sobre a dificuldade que eles têm de ouvir. Como é que a gente deve falar para que os meninos ouçam sem tanta resistência? Porque tem coisas que a gente fala para os filhos que o efeito, quanto mais você fala, parece que o efeito é contrário. Isso, exatamente, porque às vezes os pais, vocês aí que estão nos ouvindo, ficam preocupados em falar, dar o seu recado, mas não observam no como estão falando. Porque às vezes as palavras, Aurélia, são como tatuagens psicológicas. Dependendo do como você fala para o seu filho, você vai tatuando e vai alterando a autoestima do seu filho. Por exemplo, se você diz assim, mas já não te falei, seu burro, que você não arrumou a cama. Quer dizer, o arrumar a cama fica em segundo plano. O que ele escuta é, você é burro, você não me entende, eu não dou conta mais de você, eu desisto de você. E é interessante que nenhum cirurgião plástico, por melhor que ele seja, ele vai ser capaz de tirar essas tatuagens psicológicas que a fala dos pais, de alguma maneira, vai favorecendo com que aconteça. Tá bom, então vamos colocar uma situação, essa situação mesmo do quarto desarrumado, essa situação que você colocou, seu burro, você não aprende, né? Como é que seria um discurso que tem mais chance de dar certo? Isso, meu filho, observa o seu quarto. Porque é ele que vai ter que perceber o que ele tem que fazer. Você conhece aquela história do grilo falante, né, do Pinóquio? Então, de repente, o Pinóquio fica falando. O dia que o Pinóquio adormece, que o grilo adormece, o que acontece com o Pinóquio? Ele fica vulnerável. Então, o que nós temos que desenvolver, nós pais, nos nossos filhos, é a consciência interna, porque de consciência externa eles estão de saco cheio. Então, o que você tem que fazer para o seu filho? Meu filho, olha o seu quarto. O que você acha do seu quarto? O que você acha que eu acho do seu quarto? Porque quem tem que achar é ele. Enquanto nós estivermos achando, eles vão se contrapor àquilo que a gente acha. Então, eles precisam enxergar o que eles estão fazendo, eles precisam escutar, inclusive, o que você está querendo me dizer, meu filho, quando você não faz a sua tarefa?